Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje eu vim trazer um vídeo bastante importante para vocês. Bom, para quem não sabe ainda, o Santos reabriu conversas pelo Renato Gaúcho, o nome volta a ser uma realidade para essa diretoria, e hoje eu decidi trazer um vídeo falando 5 motivos pelos quais eu sou contra a vinda do Renato Gaúcho neste momento para o time do Santos, tá? Vamos começar trazendo a notícia, primeiro, se não me engano, do GE, que fala que basicamente o Santos, ao ver a demora da resposta do Luiz Castro, reabriu as conversas com o Renato Gaúcho. Sim, Renato Gaúcho teria voltado a ser uma opção. Reforço essa notícia trazendo tweets do Wagner Frederico, onde ele fala do Renato Gaúcho podendo chegar ao Santos e que a diretoria teve interesse e tudo mais, papapipopopó. E também relembro vocês, Paulo Brex, em uma entrevista, elogiou o Renato Gaúcho, falando que o estilo dele, na visão dele, combinava muito com o do Santos. E hoje eu vou explicar pra vocês porque, na minha visão, não faz sentido nem sequer cogitar essa contratação. Então, vamos começar falando do primeiro motivo. O primeiro motivo é desempenho. O Renato Gaúcho está tendo um desempenho bizarramente fraco no Grêmio desde a sua volta. Ah, mas na Série B... Série B ok, ali em 2022, se não me engano. Mas depois disso, não conseguiu fazer grandes feitos. Nesse ano, inclusive, tá fugindo do rebaixamento agora. E vale lembrar, de formas bastante complicadas de se entender. Por exemplo, contra o Juventude, o Grêmio, muito coladinho ali no rebaixamento, empatou com um gol espírita do Cristaldo, porque tava perdendo do Juventude dentro de casa. Também mais recentemente, contra o São Paulo, o Grêmio ganhou, jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tomou um amasso. Não à toa, Renato Gaúcho foi questionado nas coletivas, porque agora só que ele está conseguindo fazer o Grêmio fugir da situação de rebaixamento. Fugir de qual situação de rebaixamento? A que o próprio Renato Gaúcho a colocou. Afinal, montou novamente um time idoso, um time ruim, um time ultrapassado, que pouco consegue ganhar e que tem vários problemas de campo, tá? Rende menos do que o esperado, tem jogadores que estão rendendo muito menos do que nos seus clubes onde vieram, mostra uma formação tática fraca e pífia e tem mostrado uma falta de desempenho. Falta de desempenho que me leva ao meu segundo motivo. O segundo motivo para eu não querer o Renato Gaúcho aqui é o número de gols tomados. Mas é que você não quer um técnico ofensivo? Quero. Técnicos ofensivos ficam com a bola, fazem mais gol e muitas vezes tomam mais gol. Mas também você atacar significa você se defender. Como assim? Você atacando muito, fazendo pressão da forma certa, retendo a bola, você vai tomar menos gols. Quando eu falo que eu não gosto muito do Gabriel Reis, hoje em dia é isso. Ele não consegue manter a pressão alta muitas vezes, não consegue fazer a pressão da forma adequada, e o adversário chega, faz o gol e como ele está sem a bola, ele não consegue atacar. O Renato Gaúcho passa por uma fase muito parecida, na minha convicção. O Renato mal consegue ficar com a bola, quando fica, mal consegue ser criativo e ainda não consegue fazer uma marcação-pressão forte, como ele fez ali, sei lá, quando ganhou a Libertadores, ali ele conseguia fazer uma marcação-pressão efetiva, eficaz, eficiente. Hoje ele já não consegue fazer isso. Não à toa, junto, se eu não me engano, ao Vasco, é o time que mais tomou gol nos últimos 2 anos no Campeonato Brasileiro, tá? Então o Renato Gaúcho tem uma marca negativa inacreditável, tendo tomado gols pra caramba. Se não me engano, ele tomou 100 gols em 2 anos, alguma coisa assim. Vou colocar também aqui onde fala sobre, tá? E cara, pra mim é um absurdo um técnico que tomou tantos gols, um técnico que mal consegue se defender e nem consegue atacar, tá tendo um desempenho pífio, quase sendo rebaixado, sendo cogitado para vir para um projeto do Santos que em teoria justamente é para engrandecer o Santos. Não faz o menor sentido um cara com um desempenho tão pífio nos últimos 2 anos estar vindo pra Vila. E aí quando a gente fala de desempenho pífio, isso também se passa por montagem de elenco. E aí eu trago uma notícia pra vocês de 2020 dos trintões do Renato, onde basicamente a notícia deixa claro como o Renato Gaúcho envelhece o elenco dele, procura jogadores mais velhos. Ele ainda fala, né, que não me importa se o jogador tem 20, 25, 30 anos, se o atleta ajudou o elenco, afinal às vezes ele não vai correr, mas vai conseguir desempenhar mais. A gente vê como que a cabeça do cara é pra montar um time muitas vezes mais velho, muitas vezes mais ultrapassado e muitas vezes que não consegue desempenhar um bom futebol e que na hora do aperto não tem elenco pra conseguir se manter.
muitas vezes aí a galera fica viralizando as escalações desse Grêmio falando: ai, olha porque o Renato Gaúcho tá mal. Ele montou esse time, ele quis esses jogadores mais velhos que muitas vezes compõem o elenco do Grêmio. Aí ele puxa um ou outro jogador mais novo, um jogador mais jovem, de 15, 16 anos, puxa agora um meia de 16 anos, e a galera fala que ele dá muito espaço para a base. Sendo que não, o Renato Gaúcho sempre foi um técnico que preferiu jogadores mais velhos, que preferiu jogadores mais com uma idade mais avançada, que em um momento onde o Santos não tem muito dinheiro para gastar, vai envelhecer o elenco, não fortalecer um projeto esportivo que vai ser a longo prazo. Afinal, tá pegando jogadores que muitas vezes estão em fim de carreira. Por isso não faz o menor sentido trazer o Renato Gaúcho para esse momento do Santos, tá? Meu quarto motivo para não querer o Renato Gaúcho aqui são treinamentos. O Renato Gaúcho já foi criticado diversas vezes por jogadores, por seus métodos de treinamento. A gente pode pegar recentemente que viralizou, a gente não pode falar lá que é verdade, mas podemos falar que existiu essa notícia onde o Bright White teoricamente teria ido para a diretoria reclamar dos treinos do Renato Gaúcho. Então, cara, se o próprio jogador está reclamando da forma que o técnico treina, e não porque tá muito intenso, mas sim por outras questões, a gente já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. A gente tem jogadores em podcast que falam do quanto que o Renato Gaúcho era resenha, do quanto que o Renato Gaúcho às vezes não treinava. E cara, a gente quer um time que quer se reconstruir com um projeto, com uma capacidade de jogar futebol pra frente, pra cima. Um técnico que não está sendo conhecido pela intensidade dos seus treinos, na minha visão, não faz sentido. Eu não vou vir aqui falar que o Renato Gaúcho não treina, não vou vir falar que o Renato Gaúcho só entrega colete, que nem muita gente fala, porque eu não tenho provas disso. Eu não vivo nos bastidores do Grêmio ou nos bastidores do Flamengo para poder vir afirmar uma coisa dessa. Todavia, se a gente for pegar alguns relatos de jogadores, pessoas que cobriam o time, muitas criticam a forma que os treinos são feitos, muitas criticam a intensidade da forma do treino, e aí, com todo respeito ao Renato, eu tenho que acreditar na opinião de quem cobre e quem vive o time. Assim como a gente vive o Santos, fala do Santos e criticava os treinos do Carille e criticava as coisas que o Carille fazia aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa com a mídia que cobre o Grêmio, tá? Se eles falam mal do treino do Grêmio muitas vezes, a gente tem que ver que muitas vezes pode sim fazer sentido. Eu não quero um treinador que é conhecido por treinos que não vão ajudar o nosso time. Pra mim também é outro motivo que faz o Renato Gaúcho não fazer o menor sentido nesse momento no Santos. E pra acabar, coletivas. A gente já tá cheio de técnico cansativo, de técnico que bota a culpa no terceiro e não bota a culpa nele, como a gente viu o Carille fazendo uma quantidade de vezes absurda aí na coletiva, procurando culpados e tudo mais, e só no final aí da passagem dele pelo Santos, assumindo a culpa, pedindo desculpa por alguns pontos e tudo mais. Agora, a gente vai trazer mais um técnico que está sendo conhecido por isso. Pelo amor de Deus, gente. Literalmente o Renato Gaúcho aí quase caindo e botando culpa nas questões das enchentes que houveram ali na parte do sul. Só que, cara, o Internacional, que é do mesmo cidade que ele, tá ali tava brigando pelo título, classificado para Libertadores. E o time vem me falar que, o Grêmio não consegue. Irmão, você passou pela mesma situação que o Inter, cara. Olha o seu comparativo, cara. Toma vergonha, sabe? E o cara vem me falar disso, não faz o menor sentido. O Renato Gaúcho vem falar em coletiva que a culpa do time tá mal é da imprensa gaúcha, que a imprensa gaúcha implanta a crise. Como assim implanta a crise? O time quase no rebaixamento. Não faz o menor sentido vir falar de novo. A imprensa está implantando. Não, pelo amor de Deus, cara. Não tem lógica, não tem sentido. É um técnico que tá escapando de uma realidade onde o time mal joga, onde o time mal consegue ganhar e infelizmente tá aí botando a culpa em terceiros, botando culpa na imprensa, botando culpa em alagamento, botando culpa em idade às vezes, botando culpa em condição de campo, botando culpa no raio que o parta, menos em revisar os seus métodos de treinamento e evoluir como treinador, coisa que ele já não consegue se provar um grande treinador já faz bastante tempo. Inclusive, convido vocês que gostam de falar o trabalho dele do Flamengo, de ver a opinião dos flamenguistas sobre o Renato Gaúcho. Porque eles não gostam do Renato lá não. Muitos dizem e criticam o trabalho do Renato por lá. Quem gosta do Renato no Grêmio, eu quero que vocês procurem GE Grêmio 2021. Procura lá.
qual a opinião dos pessoal que cobria o Grêmio na época que o Grêmio caiu. E se eles não falam da montagem de elenco do Grêmio na época que o Grêmio caiu, que foi feita muito por parte do Renato Gaúcho. Então, procurem em veículos dos times que o Renato trabalhou. São aqui no Brasil. Vocês vão descobrir opiniões que fortalecem o que eu tô querendo trazer pra cá, pra esse vídeo. Renato Gaúcho hoje é um técnico que já teve seus méritos, mas a minha convicção é ultrapassado, vai trazer coisas ruins para o time do Santos em questão de treinamento, em questão de montagem de elenco, e que pra mim não faz muito sentido nesse momento. Ah, Rex, mas tem nomes piores. Concordo, existem nomes muito piores que o Renato Gaúcho, mas eu não quero um nome menos pior, eu quero um nome bom. Afinal, na cultura de pegar o menos pior, a gente acabou sendo rebaixado. Por isso que eu quero hoje um técnico de verdade. Com o dinheiro que você paga pro Renato Gaúcho, você consegue encontrar um técnico melhor se seu scout quiser trabalhar um pouquinho. Bom, é isso, meus queridos. Peço seu comentário, sua inscrição e seu compartilhamento. Muito obrigado pela audiência até aqui e agora eu fui.